Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Lima, da Gralha Azul Importadora, da Rups Brasil. A gente está aqui hoje para apresentar o webinar da Rups para vocês. Estou junto aqui com meu amigo Thiago Signorini. E aí, Miguel, Thiago. Tranquilo? Eu que Tudo agradeço certo. a oportunidade de estar fazendo parte desse grande evento. A gente que agradece a tua disponibilidade por ter vindo lá de Minas Gerais para cá para poder estar participando aqui com a gente. Pessoal, a gente está um pouquinho atrasado, pedimos desculpas, foi um probleminha de internet, infelizmente acontece nas piores horas. Mas estamos aqui para estar iniciando aqui o webinar com vocês, tá bom? Peço a paciência de vocês só por mais alguns segundos, enquanto a tela aparece aqui para a gente poder dar continuidade e compartilhar com vocês também, tá ok? Dê licença só um minutinho. Rui, a apresentação não aparece para mim. Vou colocar aí, mano. Pode aparecer? Não. É um delay, tá? Bom, enquanto a gente resolve o probleminha da apresentação, Thiago, conta pra gente aqui um pouquinho a tua trajetória com a Rups, cara. Faz esse favor. Cara, então, eu sempre via, né, nas redes sociais os equipamentos, as máquinas, as boinas, e a gente ficava, assim, doido querendo usar, queria muito tá adquirindo os produtos e não era fácil acesso, eu não tinha esse acesso tão fácil. Alguns anos atrás era bem difícil, assim, né? Exatamente. Até que o Cid entrou em contato comigo, ele falou que estava trazendo, chegou a estar com os equipamentos. Pessoal, esse aqui é o Sidney. Esse é o cara. Então, foi ele que me apresentou, ele pediu para eu vir cá, eu conheci todos os equipamentos, todas as máquinas. Então, desde então, eu me apaixonei. Eu lembro disso, foi lá para 2017, isso, mais ou menos, né? Isso, exatamente. Quando você veio para cá a primeira 2016, vez. 2017, exatamente. Quando eu vim cá pela primeira vez, e eu vi os equipamentos, as boinas, as máquinas, e aí... Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista, cara. O conforto de se trabalhar, a praticidade de se trabalhar com os equipamentos é muito grande, é muito, muito bacana. Facilita demais, a gente ganha, na verdade, tempo, né, utilizando. Ganha tempo e... Exatamente. Acho que ganha qualidade de vida muito também para o operador. Coluna agradece. Coluna agradece, né? Agradece. O cara chega no final da semana inteiro. Não, eu trabalhava com a máquina que pesava quase 4 quilos. Pega uma de 1,9 kg. Muda bastante, né? Muda bastante. Legal. Muito bom. Ó, gente, a trajetória da Gralha Azul com a Rups, ela se iniciou lá em 2014, mais ou menos, 2015, começou esse namoro, até culminar aí na primeira importação no final de 2016. A Gralha Azul já teve num evento de estética no Detailer Fest em 2016, já com a marca, e a partir de 2017 que realmente passou a trazer toda a linha, né, voltada para a estética, máquinas, boinas, compostos, acessórios, e a gente vem construindo essa história ao longo do tempo. Esse ano, por conta de todas as coisas que aconteceram, pandemia, aumento de dólar, toda essa incerteza e dificuldade que a gente encontrou pelo caminho, acabou ficando um pouquinho em stand-by, digamos assim, até que as coisas começaram a melhorar e a gente voltou a trabalhar forte com a marca, né? Tivemos essa oportunidade, mesmo com o dólar, essa exorbitância que a gente está passando hoje, mas a gente conseguiu estar trazendo aí uma quantidade bacana de equipamentos, boinas, as novas boinas, os novos compostos, e a gente vai falar para vocês hoje aqui, que a gente vai explicar quais são as mudanças, quais são as vantagens, e o porquê que a Rups optou por seguir esse caminho. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Só mais uns minutinhos aí que a gente já está quase aqui com a apresentação para a gente poder seguir, né? Enquanto isso, vou falar um pouquinho da história da Rups, né? A Rups, ela é uma empresa especializada em fabricação de máquinas elétricas e pneumáticas para lixamento de uma forma geral. Lixamento da indústria, moveleira, automotiva, indústria de metal, enfim. Então, ela tem muito know-how nessa parte de lixamento. O polimento, ele não deixa de ser um lixamento, né, Thiago? Exatamente, O nivelamento, né, da superfície ali, então... Todo processo que você submete uma peça ao desgaste dela, ele acaba sendo um lixamento. Isso. Claro que aqui é um lixamento mais refinado, mais direcionado, né? Exatamente. Então, ela tem muito know-how nessa parte. Ela produz equipamentos, principalmente para a indústria, né? E ela começou a voltar mais para a área de estética nas últimas décadas. E em 2009, se não me falha a memória, não, 2014,
ela desenvolveu o sistema roto-orbital livre. Não sei se você sabia, Thiago, mas foi a Rups que desenvolveu esse sistema. A primeira roto-orbital livre voltada para a parte de polimento. Já existiam as lixadeiras orbitais, mas elas funcionam um pouquinho diferente, tem órbita menor e não tinha tanta capacidade de corte e acabamento, né? O sistema roto-orbital, ele veio de uma necessidade em corrigir principalmente a questão dos hologramas, que é deixado pelo movimento mais tradicional. Então, o operador, ele tinha uma curva de aprendizado muito longa até ele conseguir chegar num ponto onde ele realmente conseguisse fazer todas as etapas de polimento com uma politriz rotativa, sem deixar os hologramas. Eu imagino que você deva ter passado por isso também. Né? No início, aprender bem a técnica, né? A técnica, o jeito principalmente no início, né? Quando não tinha tanto recurso igual tem hoje, então exatamente. Era boina de amarrar, era bem... Boina de amarrar, massa de polir. Tecnologia era bem atrasada, era né? mais judiado. Então hoje, a gama de equipamentos que a gente tem de boinas, igual a gente vai mostrar cada uma aqui, tanto a boina quanto a tecnologia do produto, isso aí facilita demais, né? Exatamente. No dia a dia. Então, a Rups, enxergando essa necessidade, eles começaram a buscar uma solução para facilitar a vida do operador, facilitar a vida do profissional, que era bastante complicado, que era bastante difícil, né? Ok? Tá bom. Bom, tá aparecendo para vocês aí, então, agora, o sistema Bigfoot? Legal. Então, agora dá para a gente começar aqui. Propriamente. Vamos falar aqui sobre o sistema de polimento Bigfoot. O que é o sistema de polimento Bigfoot? Pode passar o slide, Rui. Tá. O sistema Bigfoot foi desenvolvido pela Rups, onde a Rups ela agrega alguns componentes para transformar o sistema. Tem muita gente que nos pergunta assim, eu queria comprar a máquina Bigfoot, eu queria comprar o composto Bigfoot. Eu queria comprar a boina Bigfoot, né, Thiago? Mas Bigfoot não é os componentes de forma separada. Bigfoot é a junção de todos eles. O sistema Bigfoot a gente tem quando a gente tem a máquina trabalhando junto com a boina, trabalhando junto com o composto e, por incrível que pareça, junto com o prato. O prato ele não é um simples suporte de boina. Ele tem o porquê, ele tem esse formato, ele tem esses furos, ele tem esses acessos. Depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre ele. Mas isso tudo, gente, faz o sistema Bigfoot. E é o sistema Bigfoot que deixou a Rups assim, tão em evidência realmente para essa parte de diferenciando no mercado. Né? Exatamente. Temos o próximo slide. Está no sistema Bigfoot aqui para mim. Só mais um minutinho, gente. Tá com atraso absurdo, cara. Aí eu não consigo acompanhar por aqui e fazer a gravação. Precisa aparecer aqui. E por que que não? Tu consegue ver nas duas telas? Tu consegue duplicar as telas lá? Tu consegue? Gente, dá licença só um minutinho. Thiago, dá uma conversadinha com o pessoal. Pessoal, aí, ó, por favor. seguinte. É isso que eu... Então, o Detailing começou na sexta-feira, né? Já teve algumas palestras. Hoje tem bastante gente para apresentar. Até deixar avisado aqui, a minha é às 16h30. Contar um pouquinho mais de como a gente trabalha em carros super esportivos. Então, vou dar algumas dicas para vocês aí que visam esse mercado, que estão buscando esse certo tipo de cliente. Alguns cuidados devem ser tomados e eu preparei uma live específica falando de cada detalhe, cada cuidado que você tem, até mesmo na hora de utilizar algum equipamento. Então, espero todos vocês lá às 16h30. O Miguel já está gritando ali. Significado do nome Rups. O que significa a sigla? Realização de ferramenta pneumática e elétrica especial. Essa é a sigla, tá certo? Inovação, tecnologia e design. É assim que nasceu o nome Rups, né? Não é sobrenome, como algumas pessoas imaginavam, do fundador, mas é sim a sigla dos tipos de equipamentos que são produzidos, tá bom? Podemos passar? Aqui a gente conta um pouquinho da história da Rups, né? A Rups, ela tem a sua fábrica
hoje na cidade de Milão, na Itália. Essa é a unidade da Europa, tem uma unidade nos Estados Unidos também. E aqui em Blumenau, Santa Catarina, fica a sede da Gralha Azul, que é a distribuidora oficial da Rubens para o Brasil, ok? Podemos passar. O sistema Bigfoot. Como a gente estava conversando, o sistema Bigfoot ele compõe-se da utilização dos 4 componentes: máquina, boina, composto e o prato de acoplamento. Segue. Então aqui a gente tem todos os componentes juntos, né? Dentro das máquinas, dentro dos equipamentos, a gente tem os movimentos, né, Thiago? Sim, sim. Consegue compartilhar com a gente aí qual que é o teu tipo de movimento? Só lembrando, né, gente? Movimento rotativo, movimento rotorbital forçado, movimento rotorbital livre. A gente vai falar sobre todos eles separadamente. São esses os 3 tipos de movimento. Sim. Hoje, quais são a tua preferência de trabalho? Como é que tu monta o teu setup? O que tu prefere? Em praticamente todos os carros, a gente mantém um sistema de trabalho com a rotativa. Eu inicio sempre com a rotativa, faço um corte e deixo o acabamento mais para 15 milímetros. Certo. Nas áreas menores, eu trabalho com a Mini, que é a 12, para ela ter um acesso, por exemplo, na coluna, uma parte de trás no para-choque, alguns detalhes menores, cantos de porta, a gente faz com a 12. Perfeito. E nos mínimos detalhes, a gente faz com a Nano, que é uma praticidade enorme por ser híbrida. Nano é sensacional, né? Cara, parte interna dentro do carro. Antes de tu ter ela, tu achava que ela era tão importante assim? Não. Não achava? Não, né? não sabia o poder que ela tinha. Cliente vinha até nós com um painel em black piano. Ah, não, dá para eu fazer aqui com a canetinha, dá para eu fazer aqui eu coloco um suporte. Mas a praticidade, o tamanho dela, não suja o carro todo, principalmente na questão de fio. Então a gente recarrega a bateria, consegue a mobilidade, dela. Tanto é que e a facilidade. Na mesma hora que eu já estou usando ela como rotativa, eu já transformo ela em rota orbital. Olha só, esse é um dos motivos pelo qual ela tem esse nome de híbrida, porque ela pode ser usada como rotativa e como rota orbital. Isso. E ainda como rota orbital, com 2 tamanhos de órbita, 3 e 12 milímetros. Então, facilita, ela faz tudo, faz né? tudo. São 3 máquinas em uma, né? São 3 máquinas em uma só. O acabamento é perfeito. Além de a velocidade de rotação dela superar qualquer máquina existente no mercado. Ela chega a 5.400 RPM. A bichinha é brava. É praticamente um drone isso ali, né? Se botar uma hélice, ela sai voando. Ela é brava. Tá certo? Então aqui a gente tem sistema rotorbital forçado, sistema rotorbital livre, sistema rotativo, as novas boinas, o novo formato de boina e a nova tipo de espuma também, que não mudou só o desenho, mas teve alteração também na composição, tá bom? Os novos compostos, antes a gente tinha uma gama maior de compostos, eram 4 compostos distintos para fazer corte, refino, lustro e superlustro. Então a Rubens, enxergando uma tendência mundial de redução de etapa, de otimização de tempo, ela resolveu aprimorar os compostos e reduzir a variedade deles, para que o operador conseguisse chegar no resultado sem ter que ter aquela caixa de ferramentas enorme. Um monte de produto, um monte cada composto. Eu acho legal isso porque a gente consegue aproveitar, por exemplo, 2 compostos ele vai fazer corte refino e um lustro e superlustro. Você alterna na boina, você não tem que até mesmo para quem faz serviço fora do estabelecimento, igual na semana que vem eu vou atender uma aeronave, então não preciso levar tanta coisa. Exato. 2 produtos, eu foco na troca de boina, isso daí. Senão você tem que ter aquele arsenal gigantesco e fica muito direcional, assim, esse aqui serve só para isso, esse aqui só para isso, aquele só para isso. Então isso vem para ajudar, né? Pode seguir, Rui. Então aqui temos a representação dos sistemas, eu acredito que vocês consigam ver. Esse ali é o movimento, né? O primeiro movimento é o sistema rotorbital livre, onde o movimento de rotação ele é gerado pelo movimento de órbita. Então, o equipamento ele tem o seu centro de gravidade deslocado e um contrapeso, e conforme essa órbita ela vai acontecendo, esse contrapeso ele gira formando um movimento de rotação. Por isso que ele é de rotação livre. Vou exemplificar aqui para vocês. Ó. Essa é uma Rubens 21. Gente, eu vou seguir na apresentação na hora do slide. Desculpa, vamos pegar a rotativa. Isso aí, já. Movimento rotativo.
Aí o slide aqui. Pode perder? Sim. Uhum. Ó, movimento rotativo. Movimento rotativo é aquele onde a máquina gira num eixo central. Se quiser passar, deixar a imagem grande agora, ok. Então, para facilitar aqui para vocês, esse aqui é um modelo Rups LH19E, ela é uma máquina rotativa, que tem um movimento mais tradicional, movimento sobre um eixo central. Ela só gira nesse sentido. O fato dela ter o movimento excêntrico num eixo central é o que acaba gerando o famoso holograma. Você tem que ter aquela habilidade, aquela expertise para sempre estar movimentando a máquina, tirando ela de centro, de eixo, para estar evitando... A estabilização da máquina é tudo ali na hora do trabalho. A condução dela da forma certa, eu vejo muita gente trabalhando com a quina da Boeing, isso aí dá a gente vai até mostrar na prática ali mais tarde, mas... Uma boinazinha só para... Então, na medida que a gente faz um manuseio da máquina, eu vejo muita gente trabalhando, forçando a quina. Tanto é que a quina aqui ela é mais macia para evitar, né, a pressão sobre a peça. Mas o certo é de se trabalhar para evitar, né, grandes marcas na lata, sempre a máquina reta, até mesmo a facilidade de conduzir a máquina. A partir do momento que a gente dá uma desequilibrada nela, ela puxa, ela fica desconfortável. Então, exatamente, dá um tranco, ela puxa demais. Então, trabalhar sempre com a máquina centralizada e outra que aumenta também a vida útil da boina, você não desgasta as quinas dela. Então, é o fator principal. O prato também, né? Isso, exatamente. Quando você exerce uma pressão diferente sobre ele, pode acabar com um processo de degradação mais precoce. Aí, okay? Eu digo, quem souber dominar essa daqui, domina qualquer outra. Exatamente. Outros, né? Aprendeu com essa mais daqui. Difícil, né? Assim, vamos dizer que esse polidor raiz mesmo tem que saber trabalhar com essa daqui. Não tem como, né, cara? Não tem como, exatamente. Perfeito. Pode passar. Agora, na sequência, a gente tem Vai ser ali agora. A forçada. A famosa mili. A mili, gente, ela vai fazer os dois movimentos. O movimento rotativo e o movimento orbital, simultaneamente. Como é que a gente sabe que uma máquina é de rotação forçada ou de rotação livre? Se a gente girar o prato, vamos ver se vocês conseguem ouvir. O duplo sistema de engrenagem dela vai movimentar o motor também. Então a gente sabe que essa máquina ela vai fazer os dois movimentos de forma simultânea. Para ela fazer esses dois movimentos de forma simultânea, essa máquina ela trabalha com uma rotação mais baixa. No caso da mili, a rotação máxima dela chega aos 535 RPM, né? 535 rotações por minuto, ok? E ela trabalha com uma órbita menor. No caso da mili, uma órbita de 5,5 milímetros. Que a Rups identificou como sendo o ideal. A melhor opção, né? Melhor opção para conseguir. Mais confortável, mais conforto é uma estabilidade na peça. Então aqui ela consegue unir o conforto, a estabilidade, o poder de corte e o poder de acabamento. Exatamente. Então essa máquina ela é sensacional. Esse tipo de movimento ele é excelente tanto para você que tem a necessidade de fazer um corte mais agressivo, às vezes até para fazer um corte numa aeronave, que tem um verniz extremamente duro, né? Um verniz mais complicado de se trabalhar. Específico, exatamente. Quanto para você fazer um acabamento num verniz mais macio, num verniz asiático aí da vida, você consegue ter um bom desempenho com ela. Principalmente pessoal que sofre muito com o novo Civic, com a Jetta, então ela, para esse tipo de finalidade aí, ela evita marcar mais a peça, é bem tranquilo de trabalhar. É muito boa de conduzir. E o próximo sistema que a gente tem, depois a gente vai falar mais sobre cada máquina separadamente, tá? E o próximo sistema que a gente tem é o rotor orbital livre. O rotor orbital livre, então, ele vai fazer a órbita e a rotação ao mesmo tempo. Mais ou menos esse movimento aqui que ele vai fazer. Só que, quando a gente pega o prato ele gira sozinho. Ele gira no eixo dele, faz a rotação, sem estar ligado ao motor. Para a gente mexer o motor, a gente precisa fazer a órbita dele, tá certo? Então, esse é o sistema rotor orbital livre. Qual que é a vantagem do sistema rotor orbital livre? Uma maior segurança na hora de você trabalhar. Vamos supor que você tenha um funcionário que acabou de ingressar na função. Ele ainda não tem toda aquela habilidade, ele ainda não tem todo aquele conhecimento. E ele vai fazer um trabalho mais minucioso.
Se ele tiver com uma rotativa e não souber operar, e ele pegar uma quina, por Perigoso. exemplo, perigoso. Né? Perigoso isso. Com essa máquina isso não vai acontecer. Por quê? A hora que você submeter uma pressão maior sobre a peça, ou trabalhar com ela inclinada, na posição indesejada, ela vai parar de rotacionar, ela vai ficar só orbitando. Só vibrando. Daí isso não vai ser o suficiente para lesionar a superfície. Ou seja, é uma máquina à prova de falhas, a gente pode dizer assim. Vai evitar que você acabe queimando uma quina, acabe removendo material demais, pelo fato de não estar conseguindo ainda controlar exatamente uma segurança maior, e o movimento, né? Além dela não marcar a peça também, ela não dá a holografia que é a rotativa dela. Ela tem o eixo dela deslocado, ela não marca. Então essa é a movimento rotor orbital livre. Pode passar a rua. Já falamos um pouquinho sobre os movimentos, tá certo? Então assim, ó, só para a gente deixar bem fixado. Sistema rotativo é o movimento tradicional. O prato rotaciona sobre um eixo central. Sistema rotorbital forçado ou engrenado, tá certo? É o sistema onde ela faz os dois movimentos de forma simultânea. Na rotorbital forçado, se você estiver trabalhando, você pode sentar em cima da máquina que ela não para. Ela faz os dois. Então, se você exercer muita pressão ou estiver trabalhando sobre uma quina, vai mover. Vai arrancar tudo. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que controlar a pressão, tem que controlar o movimento. E o rotor orbital livre é o sistema onde a rotação ele é gerada pela órbita. É um sistema um pouco mais brando de trabalhar, um pouco mais seguro para se trabalhar, ok? Com todos eles eu consigo fazer todas as etapas. Vai depender da experiência do conhecimento, exatamente. Tu acha que é possível chegar num superlustro com uma rotativa? Sim. Consegue, né? Consegue. Combinação de produto com boina e até mesmo a rotação, né? Exatamente. Até no próprio gatilho, né? A gente vai mostrar. Controle na rotação ali, isso é essencial para um acabamento mais perfeito. Basta que o profissional ele realmente se dedique, se aperfeiçoe, mas ele consegue chegar a essa qualidade com todos os sistemas. Da mesma maneira que se consegue fazer um corte com uma rotor orbital livre. Sim, exatamente. Tem muita gente que diz, pô, mas isso aqui não corta, vai demorar demais. Não, tem carro que eu faço uma combinação aqui que zere uma etapa na... Porque tem gente que acha que não, tem que seguir todos os passos. A gente tem que acompanhar com a tecnologia, com a opção que a gente tem na mão, que a gente tem que acompanhar o que o verniz do carro está falando para a gente. Não é porque, não, eu tenho que entrar com essa etapa. Não, faz um teste, pega o equipamento e o que eu mais aconselho é trabalhar da forma mais confortável possível. Evitar agredir demais a pintura. Então, começa fazendo o teste da parte mais... É sempre aquela história, é o menos, menos é mais, exatamente. Se tiver que manipular, que mexer, para que você vai submeter ao corte? Um corte pesado, sendo que não vai precisar, digamos assim. Então, não, porque eu tenho que fazer todas as etapas. Poxa, mas aí você está perdendo tempo. Camada de verniz, está perdendo tempo de forma desnecessária. Gastando até mesmo produto sem necessidade, então. Está removendo mais material do veículo também sem precisar, né? Exatamente. Ok? Então vamos seguir. Passando aqui o orbital livre. Veio agora aqui falar sobre a queridinha, a Nano. Vou mostrar para vocês aqui, gente, o kit da Nano. Vamos tirar as... Essa daí eu vou te falar. Essa aqui, daí... essa é a nova embalagem dela, né? A nova case da Nano. Essa máquina ela é sensacional. Ela vem agora nessa case rígida aqui, que é uma tendência mundial, né? Dos equipamentos estarem vindo com esse tipo de embalagem mais segura, resistência a queda, choque. E aqui a gente tem a Nano. Esse aqui eu mostro depois para vocês, porque é um equipamento novo. Tá aqui ela. A gente já está com ela montada aqui com um pratinho de 2 polegadas, tá certo? E com o adaptadorzinho com a órbita de 12 milímetros, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. A Nano, ela vem com a bateria. A autonomia dessa bateria é em torno de 25 a 30 minutos. Ela vem com 2 baterias. O tempo de recarga da bateria ele é de aproximadamente 20 minutos. Então, antes que você esgote, que você está trabalhando outra, já carregou. Para trocar. Ela não tem perda de potência com a bateria, tá certo? Você pode estar utilizando ela de forma contínua, sem ela estar perdendo a potência durante o trabalho. Esse aqui é o gatilho de acionamento. Ela possui aqui um dimmer de velocidade, que é o liga e desliga dela também. Então, ela vai de velocidade 1 ao 5. Lembrando que ela chega a uma rotação de até 5.400 RPM.
Na rotativa, tá ok. É bravo. É bruta, né? É bruto. A cabeça dela, ela é angulada, ela tem um ângulo um pouco maior de 90 graus, em torno de 97 graus, que é para facilitar o acoplamento da boina no material, porque senão você ficaria com ela muito perto do carro. Então aqui ela fica um pouco mais segura. Ela tem esse aro de proteção, e você utiliza esse aro quando está trabalhando na rotorbital, que é para evitar que o adaptador possa acabar colidindo com a peça. Bate em alguma peça. Né? Ela tem esse botão aqui, que ele só deve ser acionado no momento de troca de adaptador, tá certo? Porque esse botão ele trava a engrenagem para você poder trocar. Então tome muito cuidado quando vocês estiverem operando a máquina, porque às vezes você vai estar trabalhando sobre a superfície e vai precisar segurar aqui na cabeça da máquina para te dar um maior controle. E tem muita gente que faz o quê? Tem que bota o ver dedão aqui em cima. Só que tá ligada, pega na engrenagem ali. A engrenagem dela é de poliamida. Ela é extremamente resistente. Só que se ela sofrer um tranco, forma um dentinho ali e acabou. Você vai ter que trocar. E não é barato. Tá bom? Então tome bastante cuidado com isso aí. Então aqui a gente tem a nano longa. E eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui, que é a nano curta. Qual que é a diferença delas? É o tamanho do pescoço. Tá certo? Fora isso, elas têm as mesmas facilidades, as mesmas afinidades. Ah, por que tem a longa e tem a curta? A curta talvez ela seja um pouco mais estável para você trabalhar com uma mão só. E a longa, ela alcança locais que a curta não alcança. Eu particularmente prefiro a longa. Tem gente que prefere a curta, mas ambas vão fazer o mesmo trabalho, o mesmo serviço. O kit, gente, ele vem com as duas baterias, com o carregador. Deixa eu tirar isso aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Kitzinho de lixas, porque além das boinas de polimento, você pode estar utilizando ela como uma lixadeira também. Ela vem com um pratinho de 1,25 polegadas, com uma espuminha aqui, com uma interface de espuma, onde você cola a lixa 2000 e lixa 3000. Então ela é bastante interessante para fazer aquele lixamentozinho pontual. Chegou a utilizar já? Já. E resolve? Quando a gente pega, por exemplo, uma tampa traseira de um carro e é repintada, aí tem alguns cantinhos que, para a gente estar fazendo um lixamento, né, manual até mesmo, a gente não consegue dar um acabamento perfeito. Não fica uniforme. A gente cola a lixinha lá e consegue dar um acabamento mais específico, para depois até vir mesmo com ela e catar esse mesmo canto. Então ela vai fazer o lixamento em um determinado canto, por exemplo, perto do retrovisor. Como é que você vai, digamos assim, alcançar até mesmo com a lixadeira com órbita maior? Então ela já dá Eu sempre gosto de lixar também com a órbita de 3. Eu deixo a de 3 para fazer o lixamento. Volta outro slide, por favor, que ali ele vai mostrar para a gente quais são os adaptadores. Isso, olha lá. Você não deve utilizar qualquer adaptador, ou usar, por exemplo, o prato de 2 polegadas na rotativa, por exemplo. Sim. Não deve se usar, porque passa demais. Então, o que o Thiago está falando é isso ali, ó. Ele usa o pratinho de lixamento com a órbita 3. Órbita 3. Gerar menos. Vocês podem ver ali, ó, é o setupzinho 2. O 2, com a órbita de 3 milímetros, que é essa aqui, a azulzinha, tá? Ela tem um adaptadorzinho aqui azul. Você usa o pratinho de 2 polegadas, você usa o pratinho de 1,25 polegadas e você usa o pratinho de lixamento. Ou seja, é a única que você pode utilizar todos eles. Todos eles, Tá? No caso da rotativa, a gente só usa os pratinhos pequenos também, tá? O pratinho de 1,25 polegadas e a escovinha. Já usou a escovinha? Já. Não é só para enfeite? Não. Pode usar mesmo? Sem limpar banco. Limpar banco. Olha aí, ó. Salva. Tem algum... por exemplo, você pega um alcântara, coloca na rotação baixa, para captar um cantinho da costura mesmo, para não precisar ficar esfregando com algo a mais e evitar. Até mesmo na hora de lavar a roda também eu costumo fazer, onde vai o parafuso ali. Aí eu consigo encaixar ela lá dentro, ela dá uma limpeza mais bacana ali. Ó, vamos mostrar para vocês, vamos colocar uma escovinha para ver como ela abre, né? A gente tem a escova de crina, né? De crina de cavalo, cerda natural, e a sintética. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Vamos colocar ela.
o adaptador. Não, não vai. Colocamos o adaptador. Ó, quando eu utilizo ela na rotativa, eu não preciso usar a proteção, tá ok? Coloquei o pratinho. Desculpa, coloquei a escovinha. Thiago, mostra pra gente aí como é que ela abre. Até também para limpar a boina. Dá pra gente... Pra limpar a boina? Olha só. Nossa, como Você vai mostrar, ela abre um pouco. Então, dependendo do que a gente tá trabalhando, eu consigo limpar a boina de lã ou até mesmo a de espuma. Olha que bacana. Utilizando ela, para não ficar lavando toda hora. Exato. Dá para fazer isso com a gente vai conversar também sobre a necessidade. Se você cuidar bem da sua boina, você não precisa estar lavando ela com tanta frequência. Bom, exatamente. Ó, mas uma funcionalidade que eu nunca tinha pensado. Hein? Ela abre aqui. Então, para catar banco de tecido também. Tem gente que usa uma escova dessa maior, ela consegue dar um acabamento nos cantinhos, até mesmo debaixo do banco. Consegue chegar naqueles cantinhos. Consegue chegar no banco, exatamente. Debaixo do banco, quando não remove, né, o banco para fazer a lavagem do carpete, então você consegue com ela fazer a escovação lá embaixo, sem precisar ficar esfregando. Uma dica aí. E com a praticidade melhor para catar todos os cantinhos. Multifunção, cara. Esse aqui é a casezinha com os adaptadores, né? Aqui dentro vem guardados os adaptadores de órbita, os pratinhos e a ferramenta para estar fazendo a trava ali, a troca. E essa aqui é uma ferramenta nova. Os novos kits da Nano já vêm com ela também. Esse é um prolongador produzido pela Rufus. Esse prolongador ele tem esse tamanho, exatamente, porque a Rufus entendeu que esse é o tamanho ideal para estar utilizando, estar colocando no equipamento. Vou colocar, Thiago. Sem que ocorra sem danificar, né, digamos assim. Lembrando que esse prolongador você vai utilizar somente no movimento rotativo. Se colocar o adaptador, olha só. Aqui agora consegue chegar onde era o que faltava para mim, né? Esse bracinho ali dá um pouquinho mais comprido. Dá um pouquinho mais comprido. Dependendo do para-choque, a gente tem uma profundidade muito grande, entrada de ar, descarro mais esportivo. Então isso daqui facilita o acesso. É o que precisa para chegar ali, né? Vou dar um exemplo. A parte de trás ali da Lamborghini, ela tem uma entrada de ar. Então, com isso aqui a gente consegue ter um acesso para evitar da máquina encostar na lata. Então, isso aqui... Previne um eventual dano. Exatamente. Previne ocasionando, né? Por um choque. Facilita muito isso daqui. Então, ferramentazinha bacana. Já está disponível nos revendedores da Rufus, ok? E os kits novos da Nano, como a imagem, né, que o Rui vai colocar agora, ele já apresenta, ele já vem, tá bom? Os kits novos, eles passam a vir já com os novos compostos. O nosso kit aqui ele é um pouquinho mais antigo ainda, tem os compostos tradicionais. Ok? E outra coisa que eu preciso mostrar para vocês é o conjuntinho de boinas, né? É os tubinhos das boinas. Então ela vem com as boinas ainda, no caso da Nano, não houve alteração, no mesmo formato, é muito ok. Ela vem com as boinas azuis de corte, com as boinas amarelas de luxo. Isso aqui é o suficiente para você fazer todas as etapas, corte, refino e luxo, tá bem? Tamanhos de 1,25 polegadas, que são as menorzinhas, e tamanho de 2 polegadas, que são as maiores. Lembrando que, além das boinas tradicionais, azul e amarela, a Rufus ela possui todas as outras colorações de boinas também, tá bom? A verde, a branca, a cinza e também a de lã, que a gente tem aqui, que são as queridinhas, né? Você encontra também nas versões para Nano, tá ok, gente? Carregador cabo. A gente está sem aqui a peça, mas se vocês olharem aqui, vai ficar na parte da esquerda do vídeo, ela possui um adaptador onde você pode estar ligando ela diretamente na energia e estar trabalhando de forma contínua, né? Sem ter necessidade de ficar trocando a bateria. Não vai ter diferença na potência dela, tá? Ou praticamente não vai ter diferença, mas é uma alternativa a mais. Caso você não tenha conseguido carregar a tempo, não dá tempo de carregar, uma coisa você dá para ir usando enquanto isso. Tá, ok? Era isso, o kitzinho da Nano. A gente tem se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode estar fazendo a pergunta, a gente responde aí já na sequência, tá, ok? Era isso, vamos guardar aqui de volta. Na parte da tarde, a gente vai ter a parte prática de demonstração dos produtos da Rufus. E daí vocês vão ver ela em ação, tá, ok? Forma que a bateria recarrega. Ó, gente, tem um carregadorzinho, carregador rápido, tá ok? Ele vem com cabo,
cabo já no padrão brasileiro, vocês não precisam se preocupar com o adaptador. E o encaixe da bateria é bem simples, ele tem um trilhozinho, ele só encaixa de uma maneira. Tem dois LEDzinhos, vermelho e um verde. Enquanto estiver carregando vai ficar vermelho, quando carregar completamente vai ficar verde. É isso aí, é uma bateria de íon de lítio, então ela tem uma quantidade de ciclos extremamente alta, provavelmente você vai usar ela durante muitos anos sem ter que se preocupar aí com a bateria, tá ok? Então, vamos lá. Na sequência, passando da Rups, a gente vai falar sobre a LH19, que é a rotativa, né? Rups LH19 e de elétrica, né? Essa máquina, ela veio em 2018 para 2018, 2017. Agora 2018 para substituir o modelo anterior que era a LH18, tá certo? Quais foram as inovações que ela trouxe? Teve alteração na carcaça, tá certo? Na carcaça aqui no pegador, ela vem com os dois apoiadores para você colocar a máquina no chão, porque a máquina não se deixa no carro quando você está trabalhando. A menos que você tenha um carrinho realmente seguro que ela vai ficar pendurada, você vai garantir que ela não vai cair, deixa a máquina no chão. Porque se alguém tropeçar no fio e ela cair, você danifica e pode perder o equipamento. Então esse apoio aqui é para poder deixar ela apoiadinha no chão. Outra coisa que veio de diferente nela é o gatilho. Gatilho com potenciômetro. A gente consegue alternar entre 3 velocidades aqui só no gatilho. Facilita a vida. Demais. É igual um acelerador de carro. É um acelerador. Pisa ele, acelera aí. Você consegue... Você está fazendo até mesmo um lustro final. Na etapa de super lustro. Você abaixar a rotação e segurar o gatilho bem pouquinho, ela vai dar até menos, né? Ela vai trabalhar com mais tranquilidade em cima da peça. Você consegue dar um acabamento mais... Velocidade mínima de trabalho dela, 450 RPM. Quanto menor a velocidade no sistema rotativo, melhor o acabamento que você consegue dar. Sim. Só que detalhe, gente, 450 RPM se ela estiver travada. Travada, é. Se ela estiver travada, é como se você estivesse usando o botão na velocidade 3 aqui, o seletor. Agora, com ela destravada, no 1, você consegue giros em torno de 90 a 100 RPM. Controla a aceleração. Parada, né? E bem aí devagarzinho. você consegue realmente ter aquele acabamento mais limpo, refinado. mais refinado, aquele alto brilho. Outra grande diferença que ela veio é o controle eletrônico de potência dela. Ela controla a amperagem que descarrega sobre o motor, para ela não perder rotação. Então vamos supor que você está trabalhando com ela, precisou exercer um pouco mais de pressão, ela não vai baixar a rotação. Ela vai manter a rotação. Da mesma maneira que se você parar de exercer a pressão ou tiver que remover a máquina da superfície de forma abrupta, ela também não vai abrir o giro e cagar tudo. Ela mantém. Então ela é bem interessante esse sistema, ele é bem inteligente. Então essas são as inovações principais do modelo LH19 para o seu modelo anterior. É o gatilho com potenciômetro, onde você vai alternando entre corte, refino e lustro só aqui no gatilho, facilita a sua vida, né? Evita de você ter que ficar alternando aqui no seletor. Parece bobagem, mas faz bastante diferença. Faz diferença. Só que você acostuma a trabalhar com esse sistema, ajuda muito. E o controle de potência para não perder rotação, tá? O eixo de encaixe dela é rosca M14, tá ok? Apesar de existirem os pratinhos específicos da Rups, que tem essa bordinha flexível para facilitar na hora da transição no painel, para facilitar na hora do controle da pressão, como o Thiago comentou antes. A gente tem os pratos de 5, 6 e 6,5, mas você pode estar utilizando qualquer outro prato existente no mercado, inclusive os menores, ok? Prolongador também pode estar utilizando. A LH19 rotativa ela é um pouco mais flexível nesse sentido, em troca de pratos e tudo mais. Mais alguma coisa para complementar, Thiago? Então essa aí é a LH19. Na parte da tarde a gente vai mostrar ela também, tá ok? Na sequência, temos a Mili. Pode passar o slide. LK900E Mili, rota orbital forçada. Então essa aqui também foi lançada junto com a LH19 em 2018.
Essa máquina, como a gente já comentou antes, ela tem um sistema de rotação rotorbital engrenado, onde ela faz os dois movimentos de forma simultânea, tá certo? Ela tem o seu RPM inicial também travado, né? A partir de 265 rotações por minuto, e o movimento máximo dela, 535. Isso vocês podem estar vendo depois na tabelinha técnica dela. Vocês vão ver que essas máquinas aqui, elas estão com cabo curto, são modelos mais antigos, máquinas que a gente tem aqui no nosso centro de treinamento. Porém, hoje, todas as novas máquinas, elas já vêm com um cabo longo, cabo de 8 metros, você não precisa se preocupar mais com extensão, né? É uma coisa a menos para dar problema, para ficar dando mau contato, para ficar incomodando. Facilita. Então, ela vem para facilitar. A LK, né, a Mili, também tem o controle de potenciômetro no gatilho, possui o seletor de velocidade no acesso bem fácil aqui, números grandes que você está vendo, os dois apoios, e diferentemente das rotorbitais livres, essa máquina permite que você troque o prato. O acoplamento do prato dela não é um pino central, são 6 parafusos, né, parafusos Rosca M8, parafusos Phillips tradicionais, e ela tem essa possibilidade de intercâmbio de prato. Ela está com um prato de 5 polegadas e tem o prato de 6 polegadas para estar utilizando também ajuda. Então é a única máquina de polimento grande, né, com exceção da Nano aí, você pode estar trocando o prato de forma a atender melhor a tua necessidade. Thiago, tu gosta de trabalhar com esse movimento? Cara, assim, eu já tive máquina com esse movimento, só que era um movimento anti-horário. Então, gerava um desconforto na hora de trabalhar. Então, ela, por girar no sentido horário e a órbita ser um pouco menor, é mais confortável, você consegue dar um acabamento mais... Você não briga tanto com a máquina. Não briga tanto com a máquina. Não briga, é mais confortável de se trabalhar. Você tem quase uma órbita livre em comparação com o conforto. Tá. A estabilidade dela é muito melhor. Eu diria que para quem está ingressando, para quem vai adquirir o seu primeiro equipamento rotorbital, às vezes o operador ainda não tem aquela disponibilidade monetária para poder comprar 2, 3, 4 máquinas, aqui pode ser uma solução bastante interessante, porque é uma máquina que ela vai agregar poder de corte e qualidade de acabamento. Ainda com o fato de você poder estar trocando aí os tamanhos de punho. Então é uma máquina bastante versátil para você passar, tá bem? Na verdade, está no meio da livre da rotativa. Ela, a combinação das duas. Melhor dos dois mundos, né? Ok? Podemos seguir? Na sequência, a gente tem a LHR 21. Rotorbital livre. Uma das grandes queridinhas da RUPS, né? Modelo Mark III, tá certo? É o modelo que está atualmente em produção, o último modelo. Muita gente acha que a primeira era a Mark I. Sabia, Thiago? Não é, não? Não é, não. O primeiro modelo chama-se ES. ES. Tá? A Mark só surgiu no modelo Mark II, que veio para substituir a Mark I. Desculpa, a ES. Ó, tô falho aí, até eu falando Mark I. Só para a gente ter o comparativo, tá? O modelo ES, ele continua sendo produzido até hoje. Ele continua sendo uma das preferências, principalmente nos Estados Unidos. E a diferença prática, ela está na carcaça. A carcaça da ES ela é mais simples, ela não tem os adaptadores aqui, ela não tem o gatilho com potenciômetro, e ela não tem o seletorzinho de velocidade aqui, ele é menor o botão. E a potência dela é um pouco menor. Quando foi lançada a Mark II, a Mark II ela veio com 30% a mais de torque. Então ela tinha o mesmo consumo, porém um motor um pouco mais aprimorado. Isso fazia com que ela trouxesse um pouco a mais de torque, tá certo? Só que o que acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo? Eles preferem trabalhar a velocidades mais baixas. Eles não têm, talvez, essa necessidade de produção, de pauleira, como a gente tem aqui. Lá, a mão de obra, a hora homem, ela é mais valorizada. O cara pode trabalhar mais tranquilo. Então, eles preferem trabalhar com a ES, porque ela é mais confortável, ela é mais mansa para se trabalhar. Em termos de qualidade de acabamento, é a mesma coisa, porque é a mesma hora, o mesmo tamanho e tudo mais. Mas é uma máquina um pouco mais mansa e mais branda para se trabalhar. Então, eles gostam muito de trabalhar com o modelo ES.
E é por isso que a Rupes ela mantém esse modelo em produção até hoje, e a gente vai ter esse modelo aí a partir de fevereiro de 2021, por pedidos, por solicitações aí de uma forma geral. Então, já fica o spoiler para vocês. A partir aí da metade de fevereiro de 2021, a ES15 e ES21 vai estar disponível no mercado. Vai ser sua grande oportunidade de estar adquirindo uma Rupes a um preço bem mais acessível, mais atrativo, tá bom? Então, voltando aqui a Mark III. Mark III ele é o modelo mais atual. Ele veio com essas alterações de características aqui de carcaça. Foi colocado também, foi introduzido o gatilho com potenciômetro, que a gente não tinha na Mark II. Okay? E foi alterado aqui o pegador com borracha e o cabo mais longo. Basicamente isso, tá ok? Não tem mais nenhuma alteração aí voltada ao modelo Mark II. Agora, algo que é muito importante é essa peça aqui, o prato. Esse prato, ele é tecnologia da Rupes, foi patenteado pela Rupes, e ele não é simplesmente uma peça para você acoplar a boina. Vocês podem ver, ele tem vários furos, certo? E esses furos, eles são interligados por dentro aqui, pela interface, como se fossem buracos de minhoca. E esses furos, eles têm uma função primordial para o bom funcionamento da máquina. As boinas, elas têm um furo central, que serve para ajudar a você encontrar o centro, ok? E servem não só para o resfriamento, como tem muita gente que imagina. Além dessa função de resfriamento, ela tem essa função de entrada de ar. Para que essa entrada de ar ela seja transmitida até no prato, e esse fluxo de ar aqui por dentro do prato, ele vai sendo redistribuído por esses furos para a boina. E o velcro da boina, que ele é, ó, vocês não vão conseguir ouvir, mas ele é de células abertas também. A espuma ela é de células abertas. Então o ar ele flui por aqui. Tá, mas e do que isso me adianta? Do que isso me serve? Isso faz com que o composto permaneça sempre na superfície da boina. Tendo o composto sempre na superfície da boina, significa que você tem mais eficiência. Significa que você vai ter menos consumo de composto. O composto ele fica no local certo. Então isso ajuda a manter o composto na superfície, que é onde ele tem que estar. O que tem que fazer o polimento não é só a boina, é o conjunto. A combinação de tudo, A boina ela tem que manter o composto em contato com a superfície, mas o que realmente vai promover o corte de forma mais propriamente dita, mais aplicada, é o composto. Então ele tem que estar ali, tem que servir como lubrificante, ele tem que estar atuando ali, tem que estar trabalhando sobre a peça, tá ok? Então, você sabia disso, Thiago? Não. Esses detalhes todos. É tudo pensado, né? Até mesmo o peso É tudo projetado. Peso do prato para combinar com a estabilidade da máquina, é tudo balanceado. Isso é uma informação que normalmente ela só é repassada no seminário da Rupes. E a gente está contando hoje aqui para vocês também no webinar, porque ela é muito importante. Ela é uma informação bastante pertinente. Até para vocês saberem que isso aqui realmente é algo pensado e tem um porquê que ele é dessa forma. Então, hoje vocês ficaram sabendo por quê. Thiago abriu aqui para mostrar para vocês como é que é o acoplamento, né, do prato. Aqui, ó, é o sistema de contrapeso dela. Como vocês podem ver, o eixo onde o prato ele é conectado, ele tem o seu centro deslocado, tá certo? Então, ó, pode ver que o eixo gira livre e o que vai fazer o movimento é o contrapeso aqui que faz o movimento de órbita. E conforme esse movimento de órbita ele vai acontecendo, o prato vai girando. É assim que acontece o movimento roto-orbital livre. Complementar alguma coisa? Não, tudo ok. Então é isso aí, da 21, gente. Podemos... A troca de prato, né? Tem muita gente que pergunta se pode trocar, botar o prato de 5 polegadas na 21. E não pode. Por que não pode? Como o Thiago comentou, a questão do balanceamento da máquina. A máquina 21 ela foi projetada para trabalhar com o prato de 6 polegadas. O peso dele, o diâmetro dele, comparados junto com a boina,
eles são o que vai fazer ela ser eficiente no trabalho e vai manter ela bem equilibrada. Só uma coisa bem simples para vocês. Trabalhando com pratos assim, e consequentemente com a boia assim, a gente tem uma redução em torno de 40% nesse conjunto, tá certo? 40% é muita coisa. 40% é o suficiente para desbalancear a máquina. Desbalancear a máquina. E se desbalancear a máquina, o que acontece? Desgaste prematuro do equipamento. Então, até onde vale a pena fazer isso, né? Tem que tomar cuidado. Da mesma maneira que você não deve colocar uma arruela aqui no prato, para deixar a máquina mais solta, para deixar a máquina mais potente. Será que ela fica mesmo mais potente? Não, não pode. Não fica, eu tive até num evento com o Torben, e lá ele falou isso. A troca de prato, por exemplo, você colocar o de 5 na 21. O peso deles são diferentes, então vai desequilibrar a máquina. E a partir do momento que você coloca uma arruela, você dá um espaço entre essa borracha e a sujeira do composto, ela só tende a entrar. Então isso atrapalha ali na engrenagem o pêndulo, né, da órbita. Você vai estar sujando ele, o contrapeso, você vai estar sujando ele mais do que deve, então não... Outra coisa, essa borracha aqui, além dessa função de proteção de sujeira, ela tem a função de freio do prato. Você imagina que você está trabalhando, a máquina de rotor orbital livre, ela chega numa rotação extremamente alta, 4.000, 4.500 RPM. Então, se por algum motivo você acaba tendo que tirar essa máquina de forma rápida da superfície, o que vai acontecer com a boina? Soltar. A boina vai pular longe. Uma coisa que eu até recomendo é sempre que estiver trabalhando, na hora que for tirar a máquina da peça, desliga, para não comprometer o velcro. Exatamente. Então, a máquina dá aquele tranque, a máquina fica ligada, a órbita jogando mais aberta, então a vida útil do velcro ela vai desgastando. Então, recomendável sempre que for. Dica de ouro aí também, ó. Terminou de trabalhar a peça, desliga, aí você tira o próprio freio Deixa ela reduzir. Deixa ela reduzir sozinha. Exatamente. Agora, é muito importante que vocês mantenham essa superfície aqui azul lubrificada. Você pode estar passando uma vaselina, pode estar passando... O melhor mesmo é uma vaselina, uma graxinha branca. Sim, graxa branca. Em último caso, use um WD-40, algo do tipo aí, para manter lubrificado, só para evitar que a fricção vá danificando a borracha. Sem excesso, para não respingar na lata do carro, nem nada. Um pouquinho assim, uns 10 centavinhos aqui, só para lambuzar um pouquinho. Mas é importante, então, ter essa borracha, tá, gente? Então, nada de usar a arruela, nada de usar o prato da 21, o prato da 15, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho da 15, LHF 15, Mark 3. Basicamente, a diferença dela para 21 é o tamanho da órbita. Nesse caso, temos uma órbita de 15 milímetros e temos o prato de 5 polegadas. Basicamente isso. Carcaça, ela é igual, tem o potenciômetro no gatilho, tem o seletor de velocidade, praticamente idêntica, tá bom? Mas então, o que é que muda, Thiago? Cara, eu sou meio suspeito. A 15 para mim é a melhor máquina. Para mim, eu particularmente gosto muito da 15. Eu não costumo trabalhar com boina maior que 5 polegadas. Já vai um dos motivos. Então, ó, a diferença aqui, ó, na área de trabalho é um pouco maior. Então, o conforto mais de se trabalhar, eu acho que a 15 também ela é mais estável na peça, ela dá um acabamento mais bacana. Eu, particularmente, a que eu mais gosto é a 15. A órbita dela é mais confortável de se trabalhar. Eu acho que a boina menor, ela te permite um acesso a uma quantidade de peças maior, né? Sim. A boina grande, ela, às vezes, você só consegue trabalhar com peças grandes, consegue trabalhar bem numa porta, consegue trabalhar bem no capô, mas numa transição, num paralama, alguma coisa assim, já fica mais complicado. Exatamente. Então, esse é um dos motivos. Porém, o que é que difere realmente a 15 da 21? A gente pode resumir da seguinte forma. Maior órbita, maior poder de corte. Menor órbita, menor poder de acabamento. Não significa que você não consiga fazer um bom acabamento com a 21 e não significa que você não consiga fazer um corte com a 15. Exatamente. Você consegue tudo. Mas então, como é que eu vou decidir pela 15 ou pela 21? Eu costumo dizer o seguinte. Primeiro, identifica qual é o tipo de operação que você tem. Isso, exatamente. Você
tem operação de alto giro, um carro atrás do outro, trabalhando na pauleira, precisa ganhar tempo, talvez a 21 vai atender mais. Vai atender mais, porque você vai conseguir acelerar o seu tempo de corte. Sim. Por mais que uma rota orbital não tenha a mesma capacidade de velocidade de corte de uma rotativa, mas ela vai te entregar o serviço mais bem acabado. Então a gente tem que avaliar o tempo total. Então se você vai usar a rota orbital para fazer o corte, a 21 ela é mais aprimorada para isso. Ela vai te entregar mais. Porém, se você não tem tanta necessidade de velocidade, você quer que seja um pouco mais versátil na quantidade de peças que você vai atender, então talvez a 15 seja mais indicada. Você consegue fazer tudo também? Consegue. Vai demorar um pouquinho mais. Mas... tudo é questão de necessidade ali. Exatamente. Basicamente essas aí são as diferenças, tá bom? Seguindo, temos agora a LHR-12 e do Eto. Eu particularmente gosto muito dessa máquina. Eu acho o formato dela, a pegada dela, bastante interessante, bem confortável. Principalmente para um usuário, para um operador novo, um operador mais inexperiente, e até mesmo para um robista, tá? Ela é uma máquina bem mansa de se trabalhar. A órbita menor dela, ela vai te promover uma maior qualidade de acabamento. É uma máquina realmente assim bem tranquila, bem gostosa de se trabalhar. Aí parece que não, né? Um é 15, outro é 12, é 3 milímetros só de diferença de órbita. Mas já dá uma diferença grande no trabalho. Tanto é que tem ela prato de 5, né? O mesmo. 5 legal. Ela dá um acabamento. Da 15. Dá um acabamento mais suave, né, na peça. Ela não é uma máquina que ela vai te entregar tanta potência de corte e velocidade de corte, né? Isso é fato. Mas também ela não foi desenvolvida para isso. Ela foi desenvolvida realmente para acabamento. Acabamento é o que você consegue fazer mais, ok? Até mesmo um enceramento. Se você faz toda a parte de correção, ou se você quer cuidar em casa, você quer passar uma cera wax com capacidade de remoção, de limpeza, um pouquinho de preenchimento também para dar aquele trato legal levantado no brilho. É uma máquina excelente para você estar fazendo isso, ok? Irmã dela, temos a LHR-75N Mini, que é praticamente a mesma máquina, tem o mesmo corpo, vai mudar aqui a cabeça. Ela trabalha com um prato de 3 milímetros e órbita de 12 também. Diferente da Dueto, essa aqui, mesmo tendo uma órbita menor, mas pelo fato de ela ter um pratinho pequeno, ela consegue entregar uma capacidade de acabamento, uma capacidade de corte bruta. Consegue. Essa maquininha, para você fazer uma coluna, uma entrada de porta... É o que eu ia falar. Você trabalha, vamos dar 2 exemplos aqui. Você trabalha com a 21, como que você vai fazer uma coluna? Não vai, né? A inclinação da coluna vai acabar também atrapalhando no velcro, ele vai ficar meio descolando, você até escuta um barulho diferente. Então ela não está funcionando. Ela, coluna, para-choque, o acabamento que ela dá é muito bacana por essa vantagem, porque a outra você não consegue trocar o prato. E você consegue cortar o suficiente com ela? Dá, ela é brava. Ela é brava, Você bota uma boina de lã, nela, corta demais, ela é muito boa. Eu costumo dizer que essa é a segunda principal máquina, falando em termos de rotor orbital. Eu gosto muito da 15, pelo fato de estar no meio termo, de você conseguir, mas ainda assim tem coisas que com a 15 você não consegue abranger. Agora, se você tem uma 15 ou uma 21 e uma mini, você faz praticamente tudo. Ela é muito confortável, ela é bem equilibrada na peça. Ela é gostosa de trabalhar, ela tem uma posição, uma pegada bem bacana, bem tranquila para você estar utilizando, tá ok? Ela é fácil de conduzir, ela tem uma curva de aprendizado bastante rápida. Eu faço muito roda com ela. A parte interna da roda, a gente costuma usar muito ela para dar um polimento na parte de dentro. A 15 ela fica muito grande para esse tipo de a angulação da roda, exatamente. Então ela eu consigo dar um acabamento ali, se a roda for reta na parte de cima eu consigo fazer. Ela é bem versátil, ela é muito boa. Para motos também. Motos. Trabalha com moto. Exatamente, moto também. Às vezes o pessoal me diz assim, eu trabalho com moto, eu quero uma Nano. Eu já tenho uma Mini? Não, cara. Vai de Mini primeiro. Ela atende muito bem. Uma quantidade maior de peças. A Nano, ok, mas
Você não vai botar nano para fazer tudo. Como é que você faz um tanque da moto só com a nano? Inteiro, Então, sabe? Um paralama vai atender grande, muito. uma carenagem inteira. Sim, É complicado. vai atender muito bem. Para fazer isso aqui, tá bom? O seletor de velocidade dela é aqui atrás. A gente sabe que não é das melhores posições, mas se você aprender a mexer ele com ela trabalhando aqui com o dedinho, ó, ele te facilita bastante. Facilita. Só entender o lado, tá ok? Quem sabe onde eles trocam para cá fica mais fácil de operar, né? Vamos fazer a solicitação, ó. Pratinho da Nano também, ele tem o mesmo sistema, tá, gente? Ele tem os furinhos aqui, os furinhos são interligados para manter sempre o composto na superfície da boina, consequentemente sempre na área de contato imediato, ok? Vamos dar sequência? Vamos entrar agora na parte dos compostos. Novos compostos. São esses caras aqui, tá? Compostos DA. Ou compostos para double action, ou dupla ação. Dupla ação são as máquinas de movimento rotorbital, ok? Tanto a livre quanto a forçada. Ah, Miguel, mas então eu só posso usar esses compostos... Desculpa. Só posso estar utilizando esses compostos na máquina rotorbital? Não. Posso estar utilizando eles? Com certeza. Na de rotação tradicional, sim. Eu até prefiro começar sempre na rotativa, você ganha tempo a mais. Por mais que ele funcione prefiro começar na outra. O que vai diferir nessa questão? É mais a questão da lubrificação ou da lubricidade do composto. As rotativas, elas têm uma necessidade de um composto um pouco mais fluido, tá certo? Um composto um pouco mais liso para você trabalhar. Mas você consegue trabalhar com ele de forma tranquila também. Apesar da Roops ter os compostos específicos para rotativa. Eu vou mostrar para vocês. Ó, esses aqui são os compostos da rotativa. Esses compostos eles foram lançados junto com a máquina rotativa, tá ok? Eles vão continuar existindo, é possível você adquirir eles no mercado, só que esses aqui são mais novos, eles são mais aprimorados. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o DA. Antes a Roops ela tinha 4 compostos, né? Tinha o Zephyr, que era para corte, tinha o Quartz, que era para refino, o Zephyr azul para corte, Quartz verde para refino, o Ceramic amarelo para luz e o Diamond branco para o super luz. Hoje a gente vai ter esses dois aqui. Eu vou deixar esses aqui fora porque eles fazem parte de uma categoria diferente. Tá? Vamos ter esses dois e esses dois vão fazer a mesma coisa. Eles vão conseguir trazer desde o corte até o lustro mais refinado, ok? Primeira grande característica dele que muda. Eu não sei se o Thiago já experimentou ele, mas cheira ele aqui. O cheiro dele... Canela. O cheiro é mais agradável. Cheiro bem mais agradável. Não tem aquele cheiro de produto químico. Químico, né? Exatamente. São compostos à base d'água, ok? Então, quando você vai fazer a inspeção final, processo de remoção de resíduos, você pode estar fazendo com água sem problema nenhum. Não há necessidade de usar um álcool propílico, não há necessidade de usar um IPA. Eles não têm nenhum tipo de efeito de preenchimento. Não mascara nada. Não mascara, né? Ele vai te entregar realmente aquilo que a superfície ficou. E acabou. Então, qual que é a diferença aqui do Ganha tempo, né? Para os outros? Ele vai abranger uma gama maior de finalidades. Então, ele vai conseguir, ele tem um pouco mais de poder de corte do que o Zephyr e tem o poder de acabamento de refino do Quartz. Então, num composto você consegue fazer os dois. Os dois. E ele é um composto um pouco mais lubrificado. O que significa isso? Você vai ter um pouco mais de tempo de trabalho no composto. Rende mais o serviço. Rende mais. Você pode estar utilizando ele por um tempo um pouco maior. A Roops antes, ela sempre trazia a questão do ciclo curto, né? Pouco tempo, poucas passadas. Isso ainda continua, se você comparar com outros compostos existentes no mercado. Porém, ele vai te dar um tempo de trabalho um pouco maior que os compostos anteriores, os Zephyrs e o Quartz, ok? Podemos passar, Rui? Na sequência temos o DA Fine, que é o composto de acabamento. A gente
quando tinha os 4, direcionava bem, né, em corte, refino, lustro, superlustro. Hoje, quando a gente tem um composto mais fino, ele vai transitar entre o corte, o refino e o lustro. Basta que para isso vocês acabem fazendo o intercâmbio de boinas também. Então, ele é um composto que você vai transitar de forma mais simples, então você reduz a quantidade e ele vai te entregar uma capacidade de acabamento excelente e também um composto mais lubrificado. Temos ali o composto HS. O Thiago é um grande fã desse composto, utiliza ele bastante, né? Esse é foda. Esse produto, ele é sensacional. Esse produto, ele não faz parte da nova linha. Esse produto, talvez em algum momento a Rups vai substituir, vai trocar ele. Mas você consegue ter um acabamento muito próximo do HS com esse cara aqui, pelo fato da lubricidade que ele tem e das características de corte e acabamento no mesmo composto. Basta que você altere com as boinas, e aí você consegue chegar lá, você consegue alcançar o resultado, tá bom? Então esses aqui são os 2 novos compostos da linha DA, tá certo? DA Quartz e DA Fine. Na sequência, temos o Uno Pure, ou Uno Pure. Diferentemente desses dois, esse composto aqui, ele é projetado para todos os tipos de movimentos, tá? Então, a gente vai ter aqui na embalagem sistema rotativo, sistema rotor vital engrenado e sistema rotor vital livre. Ele é um composto específico de acabamento, tá ok, gente? Ele utilizado com a boina branca, ele vai trazer para vocês um acabamento aí show caro, tá? Ele é sensacional nessa questão. Fazer aquele acabamento, até mesmo no piano, com ele, com a boina branca, ele ficou muito mais fácil de você conseguir alcançar aquele resultado. Acabamento bem refinado, né? Bem fininho. Esse composto, ele não tem nenhuma capacidade de proteção, tá ok? Ele não tem selante junto, ele não tem silicone, ele não tem nada. Ele vai deixar a superfície pronta para estar recebendo a proteção, ok? Então aqui é uma das características aí do Uno Pure. Passando o Uno Pure, nós temos o Uno Protect. Esse cara aqui, ele é de fato um composto One Step. Ele foi desenvolvido com essa característica, para você poder fazer corte, refino e lustro, com todos os sistemas de movimento, rotativo, rotor vital engrenado e livre. E você vai fazer a dosagem de agressividade dele alternando entre as boinas. Você pode estar utilizando ele com boinas de espuma, com boinas de microfibra ou com boinas de lã. Esse composto, ele tem efeito de preenchimento. Sim, ele mascara, mas ele foi desenvolvido com essa finalidade. Um trabalho, digamos assim, um polimento comercial. Uma etapa, dependendo do que você vai fazer, você pode pegar uma boina de refino, entrar com ele, que você já zera o carro em uma etapa e deixa um toque bem liso na lata. Ele tem silicone na composição, mas é um silicone de alta qualidade, que vai te entregar uma proteção ali de até uns 4 meses, só durante o processo ali mesmo. Você não precisa usar o IPA para remover ele daí também, ok? Você vai só passar a microfibra mesmo para dar o acabamento no final. E ele pode ser utilizado em repintura. Em repintura. Em oficina de repintura. Aí eu te falo, um polimento comercial, que geralmente é feito em 2 etapas, vamos colocar aí. Você pega um composto de refino, um de lustro e depois aplica uma cera para proteger. São 3 etapas. Uma etapa com um produto só, você já consegue fazer o trabalho e ganhar tempo. Ao invés de você fazer 2 etapas com a máquina e ainda passar uma cera, uma etapa com ele já te entrega o carro com um polimento comercial e a proteção já aplicada. Então, deixa eu te fazer uma facilita pergunta, muito. Assim, quanto tempo você perde só para remover o excesso do produto? Demora. Só isso perfeito, só esse tempo só com esse tempo Exatamente. Você não tem essa necessidade de remoção do excesso, porque o produto ele vai ficar ali no peça, você só vai dar só dá um lustro com a... Aqui você já ganhou. Agora você soma isso dia a dia. Dia a dia. 2 etapas cortando. 15 minutos no outro, 30 minutos no outro, você ganha pelo menos mais um dia, talvez 2 dias de trabalho. Em uma etapa. Então, e não faz pó. Não suja o carro. Ele é bem líquido. Tá? Não suja o carro, ele é bem... Ele parece até a coloração dele, assim, ó. Ele parece uma cera Grand Prix. Tem que agitar ele bem, tá, gente? Ele vai decantando, ele vai separando. Então, sempre antes de estar utilizando os compostos, dá essa boa agitada e a gente vai ter
Ele é um composto mais líquido, ele é um composto mais fluido. Depois, na parte prática, a gente vai ter a oportunidade de mostrar certinho para vocês. Ele eu gosto de colocar sempre na boina. Eu costumo, dependendo do trabalho que eu vou fazer, eu coloco na peça, o produto que é mais, digamos assim, mais denso. Aí ele eu já coloco direto na boina, que eu já consigo fazer daqui a pouco uma peça maior. Falar sobre fazer o primer na boina também, tá, gente? Fazer ou não fazer, em que situações. Então, é uma informação bem importante, tá bom? Então, esse aqui é o Uno Protect, é aquele composto realmente, assim, ó, para resolver tua necessidade de tempo, né? De entrega no comercial. Vai te dar um acabamento bem bacana, vai te dar uma proteção aí de até 4 meses. Um composto bem... Uma etapa e resolveu o problema. Ok? Custo-benefício excelente. Então, vamos lá. Na sequência, temos o XC Marine, que é um composto náutico da Roots. A Roots lançou esse composto aí há 2 anos atrás, com a finalidade de ser um produto voltado para embarcações. Então, ele é um produto mais agressivo, ele é um produto mais forte, ele tem um cheiro bem de produto químico mesmo. Ué, não vai abrir? Mas que coisa! Olha aí, bem lacrado mesmo, isso aqui é para não abrir. É mais forte. Lembra bem tinta, né? Cheiro de tinta. Cheiro de solvente. Solvente, né? Tem um pouco de solvente junto. Ele tem essa necessidade para você poder estar fazendo aquele trabalho realmente no gel coat, na fibra de vidro, com uma maior efetividade, né, de serviço aí, ok? Ok, gente, então esse composto aí é o voltado aí para embarcações jet ski, lanchas e todo esse tipo aí. Ele foi desenvolvido, não que foi desenvolvido, ele casa melhor com as boinas de lã, ok? Então depois, quando a gente falar aí das boinas de lã, a gente acaba reforçando essa parte aí, tá bom? Então você é o XC Marine. Ok? Vamos falar aqui sobre as boinas novas. Ok? É o novo formato aqui das boinas de espuma. Esse aqui eu vou te pedir para colocar do lado. As boinas de espuma DA, elas foram desenvolvidas para facilitar a vida também. Da mesma forma que os compostos foram reduzidos a gama e aí a variedade e disponibilidade, a Roots ela enxergou essa necessidade nas boinas também. Eu tenho aqui para mostrar para vocês os modelos antigos, digamos assim, né? Porque esses modelos eles já não serão mais fabricados, tá bom? Então aqui a gente tinha a boina tradicional da Rota Orbital Livre, ok? Ela é uma boina em formato trapezoide, com 35 milímetros aí de espessura. Essa aqui é uma boina de 5 polegadas, então ela tem a face de 5 polegadas aqui para acoplamento no prato, e ela é um pouco maior na superfície de ataque, em torno de 6 polegadas, na área que ela vai realmente ficar em contato no veículo. E essa boininha fininha aqui, de 15 milímetros de espessura, ela era a boina de rotação forçada, por conta da necessidade de uma boina que não ocorresse tanta transferência de torque, ela te desse o melhor feedback, fizeram uma boina mais fina. Só que daí, então, o que você tinha? Você tinha 5 boinas diferentes aqui, e tinha mais 3 boinas diferentes aqui. Então, no total, 8 boinas diferentes. Para reduzir essa necessidade, o que a Roots fez? Vou juntar o melhor dos 2 mundos aqui. Vou fazer um produto onde eu consiga trabalhar nos 2 tipos de movimento de forma mais tranquila. Então, ela fez essa boina, ela continua mantendo aquela ideia do formato trapezoide. Isso é necessário para proteger a superfície a qual você está trabalhando. Então, o seu prato ele vai ficar acoplado aqui dentro, ela vai ter a boina ela vai passar em torno de um dedo aqui, então vai evitar que você choque o prato com alguma superfície do carro, com alguma área de transição, um retrovisor, alguma coisa assim. Então, ela é mais segura para se trabalhar, ok? Esse formato, ele permite que você trabalhe nos 2 tipos de sistema, tanto no sistema livre quanto no sistema forçado, sem prejuízo. E a variação aqui de corte, lustro e superlustro, podemos dizer assim, também você consegue abranger e fazer tudo. Temos aqui a primeira delas, a DA Corse, que é a boina de corte. Ela mudou a composição da espuma,
As células dela continuam sendo células abertas, porém não tão abertas. Não tão abertas igual a outra. Quanto a outra. Reparei isso. O que é que isso muda diretamente? Ela é um pouco mais densa também, ela é um pouco mais firme, só que essa boina ela passou a durar mais. Ela tem uma durabilidade maior. A gente ouvia muito feedback dos operadores, do pessoal da estética, que a boina da Rups ela esfarelava. Eu vou mostrar para vocês aqui uma boina mais do lado. Essa é a vantagem da gente estar aqui no centro de treinamento, né? Tem tudo. Aqui a mão, né? Vou mostrar para vocês aqui bem pertinho. Essa aqui, ó. Ela é a boina azul mais antiga. Então ela realmente tem as células bem abertas e ela é projetada para esfarelar. Mas para que ela é projetada para esfarelar? É para que ela nunca perca o poder de corte. Então ela vai perdendo as células que perderam o poder de corte. Então ela é uma boina de corte que ela nunca vai amaciar. Às vezes você tem uma boina que ela não perde as células, mas ela vai amaciando com o tempo. E daqui a pouco uma boina de corte... Viram de refina. Vira uma de refina e conservadeira de luz. Então, para nunca perder poder de corte, a Rups ela fez isso. E agora ela mudou, ela conseguiu chegar em um formato onde ela consegue ter um excelente poder de corte, uma maior durabilidade. Vai acontecer essa parte da descamação da perda de células também, porém de forma mais lenta, mais acelerada. Então, basicamente, ela vai durar mais. Então, essa é a DA Quartz. Na sequência, temos a DA Fine. Essa não teve alteração na espuma. Ela é exatamente a mesma espuma. Mas por que ela não teve? Porque era, digamos assim, a boina mais queridinha da Rups, era a boina amarela. É uma boina onde você consegue agregar poder de corte, de refino e de acabamento. Só fazendo operação nos compostos também. Então, como era uma característica da espuma dela já consagrada, a Rups resolveu manter ela, só fez alteraçãozinha no formato. Disponibilidade dos tamanhos de 3, 5 e 6 polegadas, tá certo? Então, essa só muda basicamente o formato, ela vai ter a mesma durabilidade, vai ter as mesmas características, tá ok? Por último, temos a DA Ultra Fine. Ela também teve alteração sobre a boina anterior, de super lustre, tá ok? Foram pequenas essas alterações, mas basicamente ela permite uma maior qualidade de acabamento. Se a outra boina, se a Diamond já permite uma qualidade de acabamento excelente, essa aqui ela vai te trazer mais qualidade de acabamento ainda e a vantagem de ter um pouquinho de qualidade de lustro, que a Diamond não tinha. A Diamond era extremamente fina, era só mesmo para fazer o super lustro. Então essa aqui, se você colocar... Bem parecida com essa, né? Bem fininha. Um pouquinho mais densa, né? Aqui a coisa mais grossa. A outra era mais parecida com essa. A outra era mais. Tá? Então, uma boina aqui, a DA Fine, Ultra Fine, você vai conseguir fazer aquele acabamento de super lustro, de show car, acabamento num black piano aí, de forma bem tranquila, tá certo? Então, essas aqui são as novas boinas, tá ok? Na sequência, temos a... Bom, eu vou pedir para o Rui voltar um pouco aqui. Eu vou falar para vocês aqui sobre um tema hoje que acaba sendo bastante recorrente e interessante, que é a questão do primer nas boinas, tá? A necessidade ou não de fazer o primer. As boinas de espuma, a recomendação é que quando você está usando ela pela primeira vez ou ela está limpa, né, seca, você faça a aplicação em X, ok? Você vai fazer um X, vai colocá-la na velocidade 2, vai apoiar a máquina sobre a superfície e vai deixar ela ligada, parada, durante 30 segundos. Esses 30 segundos são o tempo necessário para espalhar o composto na boina, para dar uma leve aquecida nela, para você de fato começar a trabalhar. Você vai olhar a boina e você não quer ver nenhuma superfície ressecada. Você quer ver a superfície úmida de forma uniforme. E aí você vai colocar mais 2 gotinhas do composto e vai trabalhar na peça. Isso a gente vai mostrar depois na parte prática, ok? Miguel, sou obrigado a fazer o primer na boina de espuma? Não, você não é obrigado a fazer.
mas isso vai permitir com que você tenha uma maior qualidade de serviço, uma maior efetividade, ok? Agora sim, vamos passar ali para a sequência para as boinas de lã. As boinas de lã, a gente tem 4 tipos diferentes, tá? Tem essas duas boinas aqui, azul e amarela, que são para as máquinas de movimento duplo, né? As double action, as rotorbitais aí, propriamente ditas. E nós temos essas duas boinas aqui, que são as boinas específicas para a rotativa, tá bom? Então, começando aqui pela boina azul, o corte. Essa boina, ela é constituída de lã natural. Ela tem 2 comprimentos de fibra. Tem muita gente que acha que ela é uma boina híbrida, que ela é uma boina de microfibra. E não é verdade. Ela não é uma boina híbrida, ela é uma boina de lã natural. Essa diferenciação de cor que ela acontece é pelo fato dessa boina ela ter 2 comprimentos de fibra. Então ela tem uma fibra mais longa e uma fibra mais curta, entremeadas. Então isso faz essa questão, esse jogo de cores. Então parece que ela é mostrar de pertinho meio ali. azul e meio branca, né? Mas é um azul bem clarinho e um azul um pouquinho mais forte. Então vocês vão perceber, ó, pela essa diferença de coloração, a gente consegue ver os 2 comprimentos de fibra. Mas para que serve esse comprimento de fibra? Para você ganhar tempo. O comprimento mais longo, ele vai entrar dentro do vinco, dentro do corte, para fazer o desbaste dele. E o comprimento mais curto, ele vai desgastar a quina. Então, ao mesmo tempo que ele está cortando, ele já está refinando. Então, essa é a grande vantagem dessa boina aqui. Ela tem a interface de espuma um pouco mais densa, para manter o acoplamento na peça. Então, ela é uma boina que ela te entrega uma qualidade de corte bastante aprimorada, mas ela é uma boina que praticamente não marca. Então, ela te entrega ele também mais acabado, mais refinado. Pronto, às vezes, dependendo do caso, se for um verniz duro, mesmo você consegue cortar e ilustrar com ela. Com facilidade. Só no composto. Usa ela, Thiago? Uso. Gosta dela? Gosto. O que ela tem de... Ó, eu deixo ela mais para situações de carro com a pintura mais danificada, a pintura mais arranhada. Mais desgastada. Quando tem muito risco fundo, tem muita contaminação que não saiu no processo de lavagem e descontaminação. Então, até mesmo a repintura, ela corta demais, ela é muito boa. Como a gente falou ali do XC Marinho, para embarcação ela vai muito bem também, para o gel coat, tá? Tanto para jet ski, lancha, pedra de vidro também pode estar utilizando ela. E na sequência a gente tem a queridinha, né? Meu vício. Essa aqui é o vício. Essa é a boina de lã amarela. É a boina Kira. O Rossano chama ela de boina Kira. Boina Kira. Igual. Tem muita gente que procura ela por boina Kira. Boina Kira. Ah, eu queria a boina Kira. Boina Kira. Vou contar a história para vocês, então, né? Para quem não sabe. Para quem não sabe, a Kira é o nome da cachorra do Rossoni, uma Golden. Golden, coloração da do cor pelo dela é essa aqui, ó. E num treinamento da Carpro lá, o pessoal alguém acabou fazendo uma brincadeira que o Rossoni pegava o pelo da cachorra e colava na boina para fazer o polimento do carro. Então foi aí que nasceu a boina Kira. Boina Kira. E essa boina. Baita de uma boina, né, cara? Ó, a dica, ó. O HS e essa boina aí, cara. Meu vício diário. Se não fizer tudo, faz 90%. 90% dos carros. Consegue resolver? Resolve. Em quantas etapa de corte? Uma etapa. Etapa de corte ali. Uma boina, vou falar que sai pronto para um super lustro. Olha só. Na rotativa. Usando sempre na rotativa. Boina de lã, costumo usar sempre na rotativa. Eu mato em uma etapa aí, digamos, o corte e o refino. Então você vai gostar dessas aqui, ó. A gente vai conversar mais sobre ela, que são mais novas. Então vejam, gente. Essa aí eu recomendo. Pode ir de olho fechado. Você só vai alternar velocidade e pressão. Pressão, exatamente. Pressão na peça. Exatamente. Todas as etapas aí, tá bom? A boina de lã amarela, ela é também de lã natural. Ambas são de lã de carneiro, ok? Essa, diferentemente da azul, ela tem apenas um comprimento de fibra. São 35 milímetros o comprimento da fibra dela, ok? E a interface dela de espuma, ela é um pouco mais macia, para permitir com que você tenha uma maior qualidade de acabamento. Ela acompanha mais
o desenho do carro, a forma, transição, exatamente, ela acompanha muito bem. Nessas boinas aqui, preciso fazer o primer? Sim, preciso fazer o primer. Sabe por quê? A interface de espuma dela, ela é bastante delicada, ela é bastante sensível. Se você não fizer um primer adequado, o que vai acontecer? Na hora que você tem a transferência de torque aqui, ela vai agarrar, ela vai prender. Isso vai fazer a espuma torcer. E torcendo a espuma, ela começa a estourar. Ela estoura a interface. E aí você perde a boina. A gente já teve casos onde a gente viu boinas novas dessa aqui, no primeiro uso, serem completamente danificadas pelo fato do operador estar colocando 4 gotinhas de composto aqui e não estar lubrificando bem. Então, essa boina, você precisa passar o composto sobre toda a face dela. A gente tem a famosa garra da Roots, a Flow Pad, ela tem essa face aqui que ela parece uma espátula, parece uma faca. Então, você pode estar utilizando ela para espalhar o composto. Então, você pega o composto, abre e você vai fazendo aqui movimentos, movimento de caracol aqui, movimento... Igual uma placa de pão aqui, espiral, ó, passando uma manteiga aqui no... Ou faz, facilita demais, vai fazendo um movimentozinho espiral e vai abrindo. Ele precisa realmente, assim, pegar em toda a boina, né? Ó, veio uma pergunta aqui para mim. Sorteio. O sorteio, depois gente, da prática, vai ser na mesa redonda, hoje, a partir das 16 horas. O nosso amigo Thiago Signorini, vamos ter como convidado o Maicon e o Rups, que é diretor da Rups Brasil aqui também. Desculpa, o Sidney, que é diretor da Rups Brasil. Então vai ser o sorteio, vai ser durante a mesa redonda, onde a gente vai ter um bate-papo geral sobre Rups, vai ter dicas, vai ter particularidades, e daí a gente participem do mesa redonda para ter acesso ao sorteio. O sorteio vai ser um kit dos novos compostos e das novas boinas, tá ok? Então, um kitzinho bem bacana, além de um cooler desse ali da Rups, tá bom? Então, participem lá. Então, voltando à questão do primer na boina de lã, preciso fazer? Preciso fazer. E na parte prática, eu já vou mostrar para vocês realmente como é que se faz esse primer, tá ok? Pode passar, Rui. Agora temos a nova boina da rotativa. Essas boinas aqui, tanto a amarela quanto a azul, elas foram desenvolvidas para o sistema rotorbital, ok? Mas muita gente acabava utilizando ela na rotativa. O próprio Thiago. E aí, o que começou a acontecer? Só que eu vi o desgaste dela é mais rápido. É um pouco mais rápido. Tem um desgaste mais rápido na rotativa. Aí o pessoal começou a pedir, pô, faz ela para rotativa, faz ela para rotativa, faz ela para rotativa. A Rups fez ela para rotativa. Então, essa ela é específica para rotativa, tá ok? Pode ver que ela tem o desenho aqui atrás da rotativa. Ela tem apenas um comprimento de fibra, 35 milímetros também. É o mesmo comprimento da amarela, porém ela tem uma lã mais densa, tá certo? E ela tem a interface mais rígida, mais curta e mais rígida do que a azul, o que vai permitir com que você trabalhe com a rotativa, que é um movimento mais agressivo e tem um maior nível de aquecimento, sem ter o desgaste precoce da boina. Então eu acredito que essa aqui vai deixar de ser totalmente o poder de corte das duas é praticamente o mesmo, né? Ó, outra coisa interessante dela, ela é cut e finish, né? Corte e acabamento. Então na mesma boina você vai ter a capacidade de corte e de acabamento aí, tranquilamente. Show. Os tamanhos disponíveis também, 6 polegadas, 5 polegadas e 3 polegadas. Então, gente, essa boina ela é nova, alguns profissionais já fizeram teste com ela e ela é sensacional. Hoje o Thiago vai mostrar para vocês como é que ele é o resultado dela. A gente tem um carro aqui, um carro bem bacana, que está com a pintura assim no estado bem interessante para a gente poder estar mostrando o resultado. Vocês vão gostar bastante, pode ter certeza, tá bom? Então essas aqui são as novas boinas de lã cut e finish da Rups, ok? Na sequência, temos a boina de lã torcida. Ela também é uma boina de lã natural, ok? Ela vem com a superfície para fazer o acoplamento diretamente no prato. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o prato da rotativa de 6 polegadas, tá ok? Então aqui a gente tem uma boina de 200 milímetros. Deixa eu puxar os cabelinhos dela para cima aqui, né? Senão não vai colar bem.
Ó. Então, esse é o acoplamento dela. Ela é uma boina de lã natural. Ela tem essa diferença de coloração só por conta da densidade dos fios. Então, a gente vai ter fios mais grossos e fios mais finos. Então, ela é uma boina que você vai conseguir fazer um corte e um refino com ela. Ou é uma boina para fazer um lustro, a menos que esteja numa superfície extremamente dura, como é um gel coat, por exemplo. Então, se você estiver trabalhando com essa boina aqui, o composto XC Marine, você consegue remover as marcas e elevar bastante o nível de brilho. Tá? As fibras dessa boina, elas são preparadas no vapor para deixar elas limpas, isento de qualquer tipo de sujeira, ok? E de forma uniforme também, tá bom? E ela pode ser utilizada também em casos de pintura bastante oxidada, bastante agressiva e em repinturas, tá ok? Repinturas quando você precisa fazer aquele nivelamento inicial ali, ela corta bastante. É normal nas primeiras vezes que você vai estar utilizando, ela vai perder bastante pelo, ela vai despelar um pouco, mas depois ela se ajusta, tá ok? Então essa aqui boina é específica para rotativa, tá? Outra coisa que a gente acabou comentando antes, a gente ficou de retornar aqui no final, pode passar, Rui? Desculpa, temos ainda a boina de microfibra. Essa boina de microfibra, ela tem esse desenho desenvolvido pela Hoops, tanto o desenho quanto o formato, ele é patenteado pela Hoops, tá ok? Ela tem uma interface de resina, então essa resina, ela é injetada numa forma onde tem a microfibra, tá certo? A resina ela é injetada, então ela vai fazer a união da microfibra com o velcro sem necessidade de cola. Então isso vai permitir que você tenha uma boina mais durável. Essa boina, ela é uma boina para situações mais agressivas, pinturas mais antigas, mais oxidadas e com alto grau de lesão, ok? Ela é uma boina que aquece bastante, por isso ela tem esses chanfros aqui, que é para promover o resfriamento bem direcionado, porque senão ela aquece mesmo, ela frita a peça, tá? E ela vem com 2 níveis de agressividade. Ambas as faces são brancas, o que vai mudar aqui é a interface dela, né? Então a gente tem a azul, a de corte, e a amarela, a de lustro, tá bom? Então, só complementando tamanhos também, né? De 3, 5 e 6 polegadas. Para situações mais severas, realmente, de utilização. Finalizando sobre as boinas, a gente vai falar sobre a necessidade de limpeza, tá ok? É muito importante você manter as boinas limpas. Seja uma boina de espuma, ok? Terminou de utilizar, está utilizando ali entre as etapas. Nunca trabalhe apenas com uma boina. O ideal é que você tenha pelo menos 2 boinas para ir intercalando. Porque além da necessidade de limpeza, tem a questão da temperatura, a questão do aquecimento e a questão da memória da espuma. A gente costuma sempre usar o exemplo do tênis, né? Se você tem um tênis só e você usa ele todos os dias, em 6 meses seu tênis está um bagaço. Porque você não deu o tempo da memória, do solado dele, retornar para a posição original e promover a longevidade dele. Agora, se você tiver 2 pares de tênis, com certeza eles duram 2 anos. Então você veja, um tênis 6 meses, 2 tênis tecnicamente 12, mas não, dura o dobro. Por quê? Porque você dá o tempo dele retornar à posição original. Isso acontece com as boinas. Tem gente que compra, a hora que ela acabar eu pego outra. Errado. Compra 2. Mas vai durar mais. As 2, você compra mais 2. Se puder ter 3, melhor ainda. Agora, sempre que você está utilizou ali mais ou menos ali, no máximo 10 minutos a boina, troca ela, tira ela. E sempre vai mantendo ela limpa. Mesmo a boina de espuma, você tem aqui uma ferramentazinha da Hoops chamada Claw Pad, ou garra, que ela tem a escova para você limpar a boina. No caso de uma boina de microfibra, além da limpeza, ela serve para você levantar as cerdas dela, deixar os cabelinhos sempre em pé. Isso acontece na boina de lã também. É importante ela para você ajudar para fazer o primer da boina e para você fazer a escovação dela também e deixar os cabelos sempre altos.
Se eles começarem a baixar, a deitar, ele começa a emplastrar. Ela só desliza na peça, não Só corta. desliza, se está desgastando, está aquecendo e não faz nada. Outra coisa muito importante para você estar utilizando com esse papo, ela serve também o prato para você fazer a remoção da boina, tá, gente? Uma das coisas que acontece de forma recorrente é estourar a boina por remover ela Tá quente. puxando demais. Então, principalmente quando está quente, quando você vai remover ela, você não deve pegar ela aqui pela espuma. Tem que tomar cuidado também quando vai pegar aqui no véu. Quanto menor a superfície de contato, maior a pressão exercida, e aí você danifica ela. Quando você tem a espátula, você insere a espátula entre o prato e a boina, traz ela até lá no meio, e você tira de forma mais segura. Aí, ó, saca a boina completamente, isso vai garantir que você não estoure a interface dela. Então, principalmente as boinas de lã têm essa característica, tá? De estourar, então tem que ter esse cuidado. Tem. Além de fazer a escovação com a garra, o que mais que você pode estar fazendo para limpar ela? Você pode estar passando um bico de ar. Eu ia falar agora. Eu costumo limpar muito com tornador. Com tornador. O que eu faço? Eu bato o tornador úmido e depois só o ar. Ele vai resfriar ela e vai tirar tudo, já limpa toda a sujeira. O tornador facilita muito. Isso evita, ou pelo menos reduz bastante a necessidade de você encharcar a boina, de lavar ela completamente. Ficar lavando, aí tem gente que põe para secar. Então, eu uso, principalmente na lã, eu sempre bato o lado contrário. Ela gira no sentido horário, a lã dela fica sempre baixa para um lado. Então, eu bato o tornador em sentido contrário, levanta a cerda e já tira todo o composto que está ali no meio. Perfeito, perfeito. Comecem a usar dessa forma. Eu ganho tempo também. Além do tempo, elas duram mais. Duram mais, Como disse o Torben no seminário da RUPS, boinas limpas são boinas felizes. E boinas bem cuidadas, elas duram mais. Tá? Hoje é comum você ver profissionais, principalmente fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que eles não submetem a boina à lavagem. Um caso desses é o Fabrício, que é o diretor de treinamento da RUPS. O Fabrício não lava as boinas. Só que, claro, que ele já chegou num ponto que ele sabe exatamente até onde que ele pode utilizar a boina. Ele trabalha com um jogo de boinas maiores, ele vai alternando, ele vai trocando. Então, o ideal é que você trabalhe com ela, consiga dosar, né, a quantidade de composto e o tempo de trabalho, para quando você terminar o ciclo, que não tenha sobrado composto. Você trabalhou exatamente o tempo necessário com a quantidade de composto que você colocou. Fez a limpeza mais grossa com a escova, fez a limpeza com o bico de ar, bem, fez a limpeza com o tornador, secou, e aí coloca ela de volta no ambiente adequado para ela não pegar poeira, para ela não pegar contaminação, seja numa gaveta, seja no organizador, seja na embalagem dela, enfim. Mesmo assim, caso você precise fazer a lavagem propriamente da boina, é muito importante que você seque muito bem. E na hora de secar, é assim, tá bom? Para a umidade não ficar em contato com o velcro. Porque se ela ficar em contato com o velcro, ela pode promover o descolamento, principalmente nas boinas que levam cola, que são os casos da boina de espuma. A boina de microfibra não tem essa necessidade, porque ela tem essa... prensada, né? Eu esqueci o nome, essa resina, tem essa resina injetada, então ela não vai descolar. Mas a boina de espuma e a boina de lã, pelo fato de ter interface de espuma, ela pode descolar. Então seque ela sempre para baixo, ok? Ah, Miguel, e como é que eu vou lavar? Qual é o produto que eu vou utilizar? Qual é o sabão? Basta você lavar com água. Eu só uso água. Água, uma aguinha morna. Só água, para amolecer. No máximo, um sabãozinho neutro. Mas assim, ó, é bem pouquinho mesmo, tá, gente? Bem pouquinho. Isso a gente está falando em universo RUPS, quando você também está utilizando os compostos RUPS, que são a base de dados. Sai fácil, limpa fácil a banha. Dá aquela passadinha de dedo básico para mover e tranquilo. Então, cuidem bem das suas boinas, façam essa troca constante das boinas para garantir uma maior longevidade delas, tá ok? Bom, aqui a gente acabou aproveitando, falou sobre a garra da RUPS, né, a Cloped, que ela promove tanto a escovinha para fazer a limpeza e para direcionar os cabelos ali, né, as fibras das boinas peludas, né, no caso das boinas de lã ou microfibra.
ela serve para sacar a boina e serve para espalhar o composto, certo, Thiago? Certo. O que mais que a gente tem para mostrar aqui para vocês? Olha, gente, esse acessório, isso aqui já deu o que falar. Muita gente já pediu, a gente não tinha ainda disponibilidade desse acessório. Ele é um amarra-cabo, ele é um organizador, tá? É uma peça simples, mas ela combina muito bem, né? Então, é um acessório. Pendurou a máquina, você prende, fica bacana. Vou mostrar para vocês aqui uma máquina que está a máquina está aqui com fio dobrado, aqui a gente passou uma cintinha, mas poderia estar colocando ela aqui, ó. Tá bem organizado. Resolveu. Tá bom? Resolveu. Fechou. E a gente vai receber esse acessório a partir de fevereiro de 2021. Então vai ter disponível aqui. Só faltou o HS e a boina dele. O HS, ele é um sistema, tá? Ele é um sistema de polimento. A gente tirou ele da apresentação porque ela estava mais voltada aos produtos novos, mas esse sistema ele continua existindo ainda. O composto mais lubrificado e tem a característica de ser um one-step, ou seja, um composto que você faz corte fino e lustro, e uma boina mais densa, e quando eu digo mais densa, ela é bem mais densa mesmo. Às vezes chega quem não conhece, ela diz, não, eu não vou botar isso aqui, senão vou botar uma pintura que vai matar. Não, isso aí vai queimar tudo. Vai queimar tudo, vai arrancar. Mas quem não tem conhecimento de, digamos assim, tanta prática com boina de espuma, ela chega a ser um pouco perigosa mas depois que você acostuma a trabalhar com ela, acabou também. É importante, né, ter o aprendizado, exatamente, o material que você está utilizando. Aprendeu a trabalhar com ela, acabou. E ela foi desenvolvida aí para fazer o corte em vernizes mais duros mesmo, verniz, principalmente verniz europeu, verniz alemão, coisa assim. Thiago é um grande fã, né, desse conjunto aqui, né? Essa dupla aí eu uso demais. Só com a boina, né, o HS, mas também com a boina de lã. Casamento bacana, combinação perfeita aí. Te ajuda a resolver muito o rápido. teu problema ali no dia a dia? A gente pega muito, para quem acompanha a gente nas redes sociais aí, vê os carros que chegam até a gente, carros com verniz bem duro, bem difícil de trabalhar, não é risco que a gente consegue remover com facilidade, então, tendo o produto certo, a gente consegue um conforto e uma agilidade. Na verdade, o produto acompanha o verniz do carro. Exatamente. A sacada do negócio é essa. Aqui a gente trouxe para mostrar para vocês também os tubinhos com as bolinhas da Nano, né? Para simbolizar que tem as restantes ali também, ok? A gente recebeu uma pergunta aqui, algumas perguntas na realidade, mas a gente deu essa selecionada. Então tem uma pergunta aqui: se for para me comprar apenas uma máquina, qual a mais indicada? Eu vou de 15. Vai de 15? Então, a 15 é uma boa máquina. Agora, o que eu recomendo sempre quando eu ouço essa pergunta? Assim, primeiro a gente precisa entender um pouco melhor qual é o tipo de operação. O Thiago ele tem um tipo de operação onde ele precisa agregar qualidade e velocidade. Velocidade, exatamente. Certo? Ele precisa ter uma máquina que ele consiga trabalhar nas peças grandes e nas peças um pouco menores também. Então a 15 ela acaba sendo uma máquina bastante versátil. Então, se for a rotativa é indispensável. Vamos tirando a rotativa. Nem que ela não seja da Rups, não tem problema. Quando começa, já vai logo numa rotativa, que é o que todo mundo tem. Precisa ter. Mas fulano lá trabalha só com rotor orbital. Não tenta ir de outra não, que você vai perder Pode acontecer, tempo, mas né? a rotativa ela vai te... A rotativa ela é fundamental. Dinheiro, né? E ela vai te trazer mais experiência, ela vai te dar mais maldade. Igual nós falamos no início da matéria aí, a rotativa, aprendeu a trabalhar com ela, você sabe trabalhar com qualquer um. Vai embora. Então, é importante ter. Sigam essa dica do Thiago. Minha segunda máquina foi a 15. Olha aí. Trabalhei muito tempo com a rotativa. Você tem uma rotativa, a 15 eu acredito que seja a máquina ideal. Porque você vai fazer o corte com a rotativa, e daí você vai ter a 15 para fazer o acabamento. Exatamente. Tá certo? Gente, a gente está quase encerrando aqui. Se precisar, talvez a gente passe um pouquinho aí do meio-dia, só para a gente poder estar concluindo, tá bom? Então, a 15 ela vai permitir que você trabalhe numa maior variedade de painéis. Eu gosto muito do 15 por isso também.
Agora, uma outra alternativa é a milling, de rotação forçada também. Porque ela tem o prato de 5 e de 6 na mesma máquina. E ela fica entre a rotativa livre, entre a rotativa e a rotorbital livre. Então você consegue agregar qualidade de acabamento e poder de corte. Então, talvez hoje, se você for desconsiderar ter uma rotativa e for investir em apenas uma máquina, vai na forçada. E a forçada você vai conseguir fazer. Tá, ok? Onde comprar os produtos da Rups? A Gralha Azul, importadora, né, como o nome propriamente já diz, ela é apenas uma importadora e distribuidora. Hoje a gente não faz a venda diretamente para o consumidor. A gente busca trazer os produtos num maior volume para conseguir melhores negociações, melhor preço. E a venda do produto ela é feita pelos nossos parceiros lojistas que estão espalhados aí pelo Brasil. Então, basta mandar um direct lá para a gente, manda um direct lá no Rups Brasil, tá, ok? Sem o ponto, é Rups Brasil direto. Manda um direct lá que o Guilherme vão responder vocês, passando para vocês uma loja mais próxima para que você possa economizar no frete, possa ter uma maior agilidade de atendimento. Os preços são iguais, os preços são os mesmos, não se preocupem com isso. Escolha sempre aquela loja que seja mais próxima, mais confortável para você, mais rápido, dá preferência sempre para a sua região. Isso. É importante isso aí também, ok? Temos mais alguma pergunta aí para fazer? Ok, por enquanto não. Então era isso, gente. Isso mesmo. Acho que a gente conseguiu finalizar o conteúdo. Falamos sobre os movimentos, falamos sobre as máquinas. Falamos sobre os compostos, falamos sobre as boinas, cuidados. Faltou essas aqui, mas praticamente a mesma coisa. Né? Essa linha aqui, ela é a linha específica da rotativa, da mesma forma que os compostos elas já existem, tá ok? Mas você pode estar utilizando a boina no formato novo na rotativa também. Então a gente acredita que em dado momento essas boinas acabem em desuso, né, ou reduzindo bastante a quantidade, porque essa aqui com certeza ela vai ajudar a resolver tudo. E agora que tem a rotativa, a boina específica da rotativa aqui de lã, era o que faltava aí para complementar, tá certo? Bom, muito obrigado a todos que tiveram a oportunidade de estar prestigiando aqui o nosso evento. Hoje, no final do dia, esse webinar ele vai ser repetido para quem não teve a oportunidade de estar acompanhando. Tiago, muito obrigado pela presença, pela parte dessa formação para o pessoal, agradeço o contato. Daqui a pouco a gente faz mais na prática, né? 1h da tarde? 1h da tarde. Às 13 horas, então, a gente está de volta aí. Às 13, às 15, a gente vai botar a máquina para funcionar, mostrar produto, tudo aí. Tá certo? Gente, um grande abraço, tudo de bom. Valeu. E até mais. Até mais.